Bom dia, prezados irmãos e irmãs. O título de nossa mensagem hoje é O Natal e o Reino de Deus. E o texto bíblico para a nossa reflexão está no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículos 1 a 12. Assim diz a palavra de Deus. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Pois é a João que se refere o que foi dito por meio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro. O seu alimento eram gafanhotos e mel silvestre. Então os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região em volta do Jordão, iam até onde ele estava, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Produzam fruto digno de arrependimento. E não pensem que podem dizer uns aos outros: temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos a Abraão. E o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá em suas mãos, limpará a sua eira e recolherá o seu trigo no celeiro, porém queimará a palha num fogo que nunca se apaga. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por este texto da tua palavra e pedimos que o teu Santo Espírito nos ilumine neste momento para que possamos compreender a tua mensagem aos nossos corações. Nós te pedimos agradecidos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Em um recente programa de jornalismo, os comentaristas ponderaram que o sentimento que domina os nossos corações hoje é a exaustão. Nós estamos exaustos, estamos cansados, estamos chegando ao final de 2020, talvez com um sentimento misto de desamparo, de desilusão, de cansaço físico e cansaço mental. Uma médica afirmou num post que parece que a energia divina que impulsiona os nossos corações desapareceu. Estamos todos conscientes a respeito do grave perigo representado pela pandemia. Mas a impressão que temos é que as pessoas se tornaram insensíveis a esta realidade. E é triste nós chegarmos ao final do ano com este sentimento negativo. Normalmente, chegamos às vésperas do Natal com um sentimento de entusiasmo, com alegria, mas neste momento de nossas vidas que estamos experimentando, chegar a este período com alegria seria fora da realidade, seria até uma alienação nós ficarmos contentes, alegres com o momento que estamos vivendo. O momento, portanto, é de reflexão.
O momento agora não é de exaltação, de grande felicidade, de grandes alegrias, mas a realidade nos chama agora para uma atitude de olhar para nós mesmos, olhar para o nosso interior, fazer uma reflexão a respeito das nossas vidas, fazermos uma análise do nosso comportamento, do nosso eu, o que está passando em termos de pensamentos, em termos de sentimentos, o que está ocorrendo com cada um de nós neste momento. E esse momento que nós estamos experimentando nos remete, de certa forma, à experiência de João Batista no deserto. O profeta João Batista viveu vários anos, pelo que nós entendemos da sua biografia exposta no Novo Testamento, viveu vários anos no deserto, isolado, passando por momentos de dificuldade. Ele tinha escassez de comida, provavelmente foi exposto às agruras do clima. João Batista viveu momentos muito difíceis no deserto. Mas estes momentos foram importantes para ele compreender o ministério para o qual ele foi chamado. E ele foi usado por Deus, em cumprimento da profecia dada pelo profeta Isaías, para anunciar a vinda do Messias, a vinda de Jesus Cristo. Ele foi usado de uma maneira pedagógica por Deus para preparar o espírito do povo judeu para receber o Filho de Deus. A vinda do Filho de Deus, sim, era um episódio que traria grande alegria. A presença de Deus em forma humana em nossa sociedade, e naquele momento na sociedade judaica, sem dúvida, era um momento de júbilo, era um momento de grande felicidade. Mas este momento de grande felicidade representado pela presença do Filho de Deus em meio à sociedade judaica da época, precisava ser precedido por um momento de sofrimento, por um momento de introspecção, por um momento de reflexão, por um momento de trabalho interno, de autoanálise. E João Batista representa na história esse momento de amargura no deserto, esse momento de sofrimento, esse momento de reflexão, de introspecção, que antecipava aquela alegria representada pela vinda do Messias. Às vezes, do ponto de vista espiritual, a alegria precisa ser precedida pela dificuldade, pelos problemas, pelo sofrimento. Porque é no sofrimento que nós abrimos o nosso espírito, muitas vezes, para algumas realidades espirituais e psicológicas as quais nós não estávamos conscientes. Das quais nós não estávamos conscientes. E esse momento da nossa história atual, em que vivemos um período de grandes perdas, muito provavelmente é um período que Deus está usando para nos trabalhar, para trabalhar os nossos corações para uma realidade futura, esta sim de grande alegria,
mas para nós podermos entrar neste momento futuro de grande alegria, nós precisamos passar por este deserto de perdas, de sofrimento, e necessário certamente por uma questão pedagógica e espiritual, para que os nossos corações estejam sendo moldados pelo Espírito Santo. Muitas famílias perderam vários entes queridos. Que momento difícil está sendo este período da história das nossas vidas. Mas Deus certamente está nos dando uma mensagem. Assim como João Batista, no deserto, tinha uma mensagem para a sociedade da sua época. E a mensagem de João Batista era uma mensagem preparatória para o reino de Deus, para o estabelecimento do reino de Deus a partir de Jesus Cristo. E a consciência do reino de Deus é essencial para nós compreendermos o espírito do Natal. Não é possível entendermos o Natal se não estivermos preparados para entendermos a realidade do reino de Deus em nosso meio. E como nós podemos nos conscientizar a respeito do reino de Deus? O profeta João Batista, em sua mensagem, nos mostra algumas atitudes importantes para estarmos conscientes a respeito do reino de Deus. E a primeira atitude é a humildade. Vejam, João Batista, um grande profeta, segundo Jesus, o maior profeta da história de Israel. Fala-se muito da importância de Moisés, mas Jesus disse que João Batista, em termos de importância profética, superou a todos os seus antecessores, porque ele foi aquele que, cumprindo a visão de Isaías, anunciou a vinda de Jesus. E como é que João Batista estava se preparando para anunciar esta grande mensagem? Com humildade. Ele vivia no deserto como uma pessoa pobre, alimentando-se de gafanhotos. Você pode imaginar hoje uma pessoa nobre, uma pessoa rica, comendo gafanhotos? Nós não podemos imaginar isso. Está fora da realidade. Mas esse grande profeta se alimentava de gafanhotos e de mel silvestre. Porque para anunciar uma mensagem a respeito da consciência do reino de Deus, ele, primeiramente, precisava alimentar a humildade. E uma vez trabalhando a humildade na sua vida, ele podia conscientizar os seus conterrâneos a respeito da importância deste valor essencial nas nossas vidas, a humildade. Humildade significa nós reconhecermos a nossa natureza humana, reconhecermos a nossa fragilidade, reconhecermos a nossa fraqueza, a nossa total dependência de Deus, a nossa total incapacidade para, a partir dos nossos próprios esforços, gerarmos o nosso crescimento pessoal, o nosso crescimento espiritual.
nós precisamos compreender que de nós mesmos, isoladamente, se nós estivermos abandonados à nossa própria sorte, nós não podemos crescer como pessoas, seja na dimensão psicológica, seja na dimensão espiritual. Isso é humildade. Nós precisamos compreender que dependemos completamente da graça, do amor, da misericórdia, do poder de Deus em nossas vidas. Ser humilde é reconhecer que nós precisamos da ajuda de Deus. E a nossa sociedade hoje age de uma maneira extremamente arrogante. A nossa cultura, os nossos valores hoje expressam a arrogância de seres que não conseguem conceber em suas mentes que nós somos fruto do amor de Deus. Muitos hoje procuram, de todas as maneiras, apagar Deus de suas vidas. E o profeta João Batista encontrou esta mesma realidade na sociedade de sua época. Haviam transformado a religião em um conjunto de rituais muito sofisticados, porém sem sentido prático. A religião, na época de João Batista e na época de Jesus, havia se tornado um instrumento de manipulação política. A elite dominava a população através, entre outras coisas, de uma religião altamente institucionalizada e que era incapaz de transformar as pessoas em seu íntimo. E hoje é importante nós percebermos que, muitas vezes, a nossa religião, no caso, o cristianismo, correu e corre esse mesmo risco de institucionalização excessiva e que se torna, infelizmente, uma forma de exploração política. Quantas vezes nós vemos políticos usarem o nome de Deus e de Jesus para estabelecerem o seu domínio? E isso é uma forma de sabotagem da verdadeira religião. O reino de Deus não tem nada a ver com esse tipo de religiosidade. Nós cremos sim em instituições sérias, cristãs, mas mesmo estas instituições podem correr o risco de se desviarem, de distorcerem o verdadeiro sentido da religião. E João Batista conclama a sociedade judaica da sua época a humildade, a perceber que o ser humano precisa encarar Deus como a realidade mais importante da sua vida. Felizmente, muitos da época de João Batista atenderam a sua mensagem. E, de acordo com o texto bíblico, muitos viajaram de Jerusalém e de outros cantos da Judéia, e muito provavelmente muitas pessoas vieram de regiões distantes da Palestina para se encontrarem com João Batista. Por quê?
porque foram humildes, reconheceram que havia um vazio em suas vidas, reconheceram que faltava algo importante na sua constituição humana. E hoje, a palavra de Deus nos chama novamente a esta atitude de humildade, a esta atitude de introspecção em que nós vamos constatar que, como humanos, nós somos deficientes espirituais, que necessitam da graça de Deus de uma maneira até desesperada. A segunda atitude pela qual João Batista urge a sociedade de sua época a se conscientizar do reino de Deus é o arrependimento. Arrependimento, no original grego, significa mudança de mente. Arrepender-se é mudar de atitude, é mudar de visão, é mudar a sua maneira de enxergar as coisas. Hoje, na psicologia moderna, principalmente na área da terapia cognitiva, trabalha-se muito com essa questão da mudança de visão, da ressignificação da vida. Ou seja, hoje, na área da ciência psicológica, nós não usamos termos como arrependimento. Não que o termo arrependimento seja errado, mas cientificamente nós falamos sobre mudança de pensamento, mudança de visão de vida, mudança na forma de enxergar as coisas. E o termo bíblico para isto é arrependimento. Arrependimento significa nós olharmos para as nossas vidas, olharmos para os nossos corações, refletirmos sobre a nossa existência e percebermos que precisamos mudar os nossos valores. Precisamos mudar a maneira como nós dirigimos as nossas vidas. Isso é arrependimento. E o profeta de Deus, usando uma linguagem contemporânea, podemos dizer que ele foi usado como um grande terapeuta espiritual. João Batista chama os judeus e diz a eles: vocês precisam mudar a sua visão sobre quem vocês são, quem são os outros, o que é a vida, quem é Deus para vocês. O termo que ele usou foi arrependam-se. Enxerguem como a vida de vocês está caminhando pelo lado errado. Enxerguem a maneira, estou parafraseando, usando uma linguagem mais contemporânea, é como se João Batista estivesse hoje na nossa sociedade, preparando-nos para o Natal e dizendo assim: olhem, vocês estão vivendo de uma maneira disfuncional. Os pensamentos de vocês, a cultura de vocês, os seus valores estão errados. E vocês estão sofrendo por causa disso. Vocês estão destruindo as suas famílias por causa dos seus valores distorcidos. Vocês estão educando os seus filhos de uma maneira equivocada, sem transmitir às novas gerações
tradições e valores importantes. E vocês, cristãos, acredito que João Batista falaria algo mais ou menos assim, vocês estão confundindo espiritualidade com moralismo. A moral é importante, mas apenas como um instrumento para nós podermos ser saudáveis espiritualmente falando. A moral não é um fim em si mesma. A ética é fundamental para que nós possamos estabelecer relacionamentos construtivos uns com os outros. A ética, a justiça são importantes para nós construirmos uma sociedade saudável em que uns não tenham muito e a maioria não tenha muito pouco. Isso é a conscientização do reino de Deus. Porque o reino de Deus, meus irmãos, somos nós. Você é o reino de Deus. Eu sou o reino de Deus. Mas nós precisamos avaliar diariamente a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, os nossos sentimentos, os nossos valores. Precisamos dar um novo significado quando os nossos velhos significados se tornam obsoletos. E é por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, diz, lá no capítulo 12, revejam a sua maneira de pensar, que a mente de vocês possa, a cada dia, refletir os verdadeiros pensamentos de Cristo. Esse é o sentido de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Precisamos avaliar e reavaliar continuamente a nossa maneira de entender a vida. E esse processo é o Espírito Santo que realiza nos nossos corações. Esse é o sentido da palavra arrependimento. Mudança da maneira de pensar. E não é uma vez por todas. Todos os dias nós precisamos nos arrepender neste sentido. Precisamos verificar se a nossa maneira de pensar, os nossos comportamentos, as nossas atitudes, os nossos sentimentos refletem de fato a vontade de Deus para as nossas vidas. E se nós estivermos nos desviando em alguma dimensão da nossa existência, é importante nós estarmos atentos à voz do Espírito Santo, que nos conduz e procura a cada momento nos fazer voltar para o caminho do equilíbrio espiritual, do crescimento pessoal. E por fim, a mensagem de João Batista chama a atenção para uma terceira atitude necessária para a conscientização do reino de Deus. É a fé na pessoa de Jesus Cristo. João Batista, em sua humildade, disse assim aos judeus que o procuravam: eu batizo vocês com água para arrependimento. O meu batismo é uma atitude preparatória para que vocês, uma vez tendo se arrependido da vida que vocês levam, possam depositar a fé de vocês em Cristo. É Ele que batizará com o Espírito Santo e com fogo.
Ou seja, João Batista está mostrando à sociedade da sua época que o arrependimento, a humildade, são valores preparatórios para uma terceira atitude que determinará o rumo da nossa existência, que é a fé na pessoa de Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo, ou seja, quando eu olho para Jesus, quando eu vejo em Jesus aquele que Deus enviou para ser o meu guia, o meu instrutor, o Senhor da minha vida, o meu Salvador, o meu grande amigo, o poder de Deus entra na minha vida e eu passo a ser uma pessoa batizada, imersa no poder do Espírito Santo. O que a nossa sociedade carece hoje é desta consciência do poder do Espírito Santo por meio da pessoa de Jesus Cristo. Vejam novamente as palavras do profeta. Eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Fogo é um elemento de juízo, mas ao mesmo tempo é um elemento de purificação. Jesus entra nas nossas vidas com o poder do Espírito Santo para nos limpar, para nos purificar e para nos encher do seu poder, do seu amor, da sua misericórdia, da sua benevolência, da sua compaixão, do seu olhar fraterno, solidário, amoroso. É este o espírito do Natal. Mas termos consciência da realidade do reino de Deus é uma atitude essencial para recebermos o Senhor Jesus Cristo, que vem a este mundo por meio do seu nascimento como pessoa humana, para nos resgatar de toda forma infrutífera de existência. Você está consciente do reino de Deus? E eu termino esta mensagem com uma passagem bíblica muito interessante, em que os discípulos perguntam ao Mestre: Senhor Jesus, quais são os sinais da vinda do teu reino? Muita gente hoje ainda tem esse tipo de questionamento. Imaginam que o reino de Deus é uma realidade que vem como num filme de Hollywood, com carruagens de ouro descendo das nuvens. E Jesus responde assim a eles. Vejam no versículo 20. Indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: o reino de Deus não vem com visível aparência. Nem dirão, ele está aqui, ou lá está ele, porque o reino de Deus está entre vocês. Essa foi a resposta do Filho de Deus. O reino de Deus está entre vocês. O reino de Deus
está nos corações de vocês. O reino de Deus é uma realidade que nasce no nosso interior, a partir da nossa transformação, a partir do nosso arrependimento, da nossa ressignificação da vida, a partir da nossa nova consciência, a partir do nosso olhar direcionado para o Senhor Jesus. Hoje Deus convida você a tomar consciência do seu reino. Hoje Deus convida você a ser um grande instrumento para que o reino de Deus, na pessoa de Jesus, possa ser uma realidade viva na sua vida, na vida da sua família e na vida da sociedade onde você está. Que Deus o abençoe ricamente e que o Espírito Santo possa demonstrar o seu poder através da sua vida. Que Deus o abençoe, que Deus conceda uma semana repleta de grandes vitórias na sua vida. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo sejam com todos vós, agora e para sempre. Amém.